início de tudo, Deus criou um mundo perfeito. Olha aí, ó. Sem manchas, limpinho, com animais, com plantações, um jardim lindo, o jardim do Éden. Viu Deus tudo isso? Percebeu que faltava algo, faltava alguém para cuidar da beleza daquele lugar. Então, Deus decidiu fazer o homem. Então, Deus pegou o barro da terra, amassou e soprou. E deu a vida ao homem. E colocou o nome dele de Adão. Adão era feliz naquele lugar. Mas faltava algo para o homem. Vendo isso, Deus pensou: preciso criar uma mulher para ser a juntadora de Adão. Então Deus fez o homem, o Adão, cair num sono profundo. E da costela de Adão, ele fez a Eva. Ele fez a mulher para Adão. Os dois viviam felizes naquele jardim. Até que um dia o homem queria ser maior que Deus. Queria ter a sabedoria de Deus. E assim veio o pecado. Aí já não era mais perfeito aquele lugar. O pecado entrou. E quando o pecado entra, deixa marcas. Quando entrou o pecado através de Adão e Eva, acabou com tudo que era bom. Então, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Perdeu tudo o que Deus havia dado. Assim entrou o pecado na humanidade. E o pecado foi se alastrando cada vez mais. Os filhos de Adão e Eva também pecaram, também mataram, por conta de inveja. Era tanta maldade. Deus vendo tudo isso que estava acontecendo com a humanidade, Deus, ele disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Preciso de alguém para libertar as pessoas do pecado. Naquele momento, algo estava sendo planejado. Então, lá na cidade de Nazaré, havia José e Maria, dois jovens noivos que iriam se casar. Um dia, o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: Maria, tu ficarás grávida e darás à luz a um menino e colocarás o nome de Jesus.
Maria ficou assustada. Como assim? Eu sou virgem, não sou casada. Ela não entendeu. Mas o anjo também avisou a José lá, confirmando o que aconteceria. E a história acaba por aí? Não acaba. Depois de muito tempo, lá estava Maria grávida. Quando Maria estava com um barrigão grande, José precisava ir lá em Belém. E Maria foi junto. Eles foram montados em um jumentinho. E lá estava Maria e José indo. Quando chegou lá em Belém, José e Maria foram procurar hospedagem para se hospedar, uma casa, um lugar para eles ficar. Quando viram, não tinha lugar para José e Maria se hospedar. Não tinha casa. Só tinha o quê? Um estábulo, onde viviam os animais. Não tinha lugar. Tinha um lugar simples, humilde, o estábulo. E lá Maria e José passaram a noite. E foi naquele grande dia que algo especial aconteceu. Maria deu à luz a José. Sim, Maria deu à luz a Jesus. Sim, um Salvador que viria para libertar as pessoas do pecado. Ali estava acontecendo uma história. Jesus, ele cresceu. Quando Jesus estava grande, Jesus sabia o porquê que ele estava ali. Sabia que alguém teria que morrer pela humanidade para salvar do pecado, porque a humanidade estava corrompida. Então, foi que um grande e belo dia, nosso Salvador foi crucificado ali naquela cruz. Ele apanhou, bateram em Jesus, fizeram ele beber vinagre. Meu Jesus foi chicoteado, mas para cumprir uma promessa. Alguém estava morrendo pela humanidade. Alguém estava crucificado, sendo crucificado para dar liberdade, para nós não sermos mais cativos, e sim livres, livres do pecado. Quando Jesus estava ali na cruz e todo mundo achou que se havia perdido, que não dava para fazer mais nada, foi quando Jesus deu o último suspiro. O véu do templo se rasgou. Meu Jesus morreu. Morreu pelos meus e pelos seus pecados. Quando, no terceiro dia, quando foram ver a cruz,
A cruz estava vazia. Sim, estava vazia. O meu Jesus ressuscitou. O nosso Jesus, o nosso Salvador, que veio, que nasceu de um lugar simples, de uma manjedoura, dentro de um estábulo, humilde. O nosso Jesus, o nosso Salvador, que veio para tirar os pecados da humanidade. Ele morreu. Só que no terceiro dia, o meu e o seu Jesus ressuscitou. Sim, porque a cruz está vazia. A cruz está vazia. E ele vivo está para todo sempre.